O Escorpião, chegamos. Mestres, mentores, guias, guardiões, anjos e arcanjos. Fenda aberta para receber a tua energia. É uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Pega somente o que fizer sentido dentro da tua realidade. É para Sol, Lua e Ascendente. Muito comum que a leitura saia espelhada. Não forcem energia, tenham maturidade. Se a leitura não for de vocês, apenas libertem para o universo. Ok? Vamos lá. Energias para Escorpião. Mesa aberta para Escorpião. Orientação, visão, revelação. Orientação, visão, revelação. Para Escorpião. Três de paus. A força. 4 de espadas. O louco. Dois de paus. Pajem de paus. Três de espadas. O dependurado. No oculto nós temos a Imperatriz. Tem uma vibração de fertilidade, de colheita, tá? Aqui. Abundância, nutritividade, não sei se existe essa palavra, mas foi a que eu ouvi. Então, vamos lá. É assim, é como se algo de fonte energética, né, que alimenta energeticamente vocês, não está mais tão próximo ou presente na vida de vocês, tá? Não significa que é algo que vocês não vão alcançar novamente ou que vocês não vão alcançar por méritos próprios, mas indica o presente momento aqui de vocês que exige um pouco mais de atitude de vocês em relação a ter coragem de dominar aqueles instintos mais ofensivos e mais agressivos que vocês têm. Que é necessário muita coragem para fazer isso, né? Às vezes a gente acha que coragem é ser aquele valentão, aquela valentona, né? O corajoso para tudo e para todos. E muitas vezes a coragem, um passo a mais, um passo dado à frente em relação à coragem, significa dominar os próprios instintos, se conhecer, tá? Espelhar dentro de si mesmo a parte que me ilumina, a parte que é mais sombria. E é o seguinte, vocês têm estado muito mais reflexivos em relação a novos começos. Obviamente que novas oportunidades, novos inícios
sempre vão estar disponíveis. E que também não significa que a todo tempo é tudo sempre muito fácil. Porque tem muito a ver com a nossa reação, com a nossa ação, com a nossa expectativa, com a nossa escolha. Muitas das coisas que acontecem passam diretamente pelos mecanismos que a gente tem. Aqui, ó, vocês têm expectativas que ainda estão muito primárias. Vocês têm expectativas, sim, de começar. Mas vale dizer que não são todos os escorpianos que têm a juventude, todo o tempo do mundo, né? Então, isso causa um certo grau de ansiedade, de impaciência, porque algumas vezes se pega pensando em, nossa, talvez eu não tenha mais tempo, eu não sou mais tão jovem, não tenho mais todo o tempo que eu gostaria. Mas independente da idade, novos inícios são novos inícios e renovadores. Tá? E aqui, como a gente não fala de números, como a gente não está falando de idade em números, nós falamos que algumas atitudes também imaturas, muito precoces e também muito instintivamente primárias, podem te trazer aqui a revelação de um coração partido. Por quê? Porque a partir do momento que vocês conseguirem atingir o nível de consciência que a experiência precisa, vocês conseguem enxergar que algumas atitudes poderiam ter sido apoiadas por mais maturidade, poderiam ter sido algumas até não impedidas, mas poderiam ter sido recebidas de uma forma em que o meu ego, em que meu instinto não falasse primeiro. Tá? Eu podia ter me reservado aos meus conhecimentos, aos meus saberes, ao invés de reagir, de ter uma expectativa de reação muito rapidamente, muito instintivamente, que traz uma superficialidade, eu poderia ter trazido mais sabedoria para algumas atitudes. Tá? Tem alguém tentando aqui dar um próximo passo, está tentando aqui caminhar, mas ainda não é a passos da forma que gostaria. Por mais que essa pessoa tenha vontade, tenha energia para fazer isso, está encontrando algumas dificuldades. Não está encontrando todas as facilidades do mundo que um jovem pensa ter. Que aqui também, embora sendo jovem, como eu disse, pensa ter. Muito pelo contrário. Conforme as coisas vão acontecendo, a vida vai andando. De alguma forma, a vida exige evolução. Tá? Porque os desafios, eles não são pequenos, eles são grandes. Não há sequer um ser humano no mundo que nasceu e finalizou a sua passagem por aqui, que tenha a total liberdade de fazer o que quer, sem ter dificuldades e desafios para enfrentar.
Por isso eu falo do orgulho, tá? O orgulho próprio, ele sempre se encaixa dentro de um nível saudável, dentro de um nível onde eu tenho autoestima, eu tenho autorrespeito, eu tenho autocontrole, mas em nenhum momento sobrepõe a minha consciência, exagera nas minhas reações. Tá? Porque com certeza as provas da vida, elas vão ser dificultadas porque eu estou dificultando algumas das minhas vibrações, né? Nem a força e nem a fraqueza superam grandes obstáculos, mas sim o equilíbrio. Tá? A sensibilidade e a força conectadas, integradas, fazem esse nível de equilíbrio. Eu sempre sei a dose que eu tenho que aplicar, que empregar dentro de cada passo que eu dou. Quando as coisas estão desmedidas, ou eu não consigo caminhar porque eu estou me sentindo fraco, ou eu quero colocar o carro na frente dos bois, os pés pelas mãos, quero fazer a força, achando que as dificuldades vão ser menores e não vão. Tá? Quando a dificuldade vem, quando o desafio chega, não são eles que vão diminuir para que você possa superar. É você que vai ter que estar preparado, você que vai ter que estar crescido para fazer disso um obstáculo superável. Grandes colheitas exigem grandes plantios. Vocês podem estar passando ainda por algum momento de dificuldade emocional, algum acontecimento que vocês ainda não conseguiram curar totalmente, estão dispostos a seguir, né, a vida, a demonstrar disposição, tá? Mas não significa que vocês estão imunes aos aprendizados, à humildade. Mais previsões para Escorpião. Pagem de paus mais uma vez. Tem alguém aqui que se comporta aqui como um adulto sábio, poderoso, imponente, mas na verdade tem uma estrutura muito jovem, tem uma dinâmica muito juvenil. Tem pinta de guerreiro. Ó, cartas de confirmação, tá? 4 de espadas, tá vendo? É dentro das suas reflexões, é dentro desses momentos de você com você mesmo, é que você vai encontrar muitas das suas respostas de evolução. Ó, a evolução tá aqui. Um rei
de paus. Tá vendo que tem um caminho a percorrer aqui? Tá vendo que tem atividades a cumprir? Que é através da reflexão. Tem algumas canalizações que você precisa fazer para um entendimento desse amadurecimento de energia, né? Desse poder de manifestação, de saber o domínio que precisa ter. 10 de paus. Rei de copas no oculto, tá vendo? É alguém que quer parecer mais orgulhoso, mais dono de si, mais independente, tem paixões avassaladoras, mas de pouca duração. Por quê? Porque o lado mais sensível, aquele de muitos e grandiosos sentimentos, eles são ocultados. Eles são colocados ali, às escondidas, em off, porque talvez para você, como alguém jovem energeticamente falando, acha que é fraqueza ser alguém que tenha grandes e profundos sentimentos. Então, por isso, resolve sempre desenvolver mais as esferas do que eu aparento ser, do que verdadeiramente do que eu sinto. Tá? E é alguém que, por orgulho, não gosta muito de admitir e nem de olhar para aquilo que precisa ser finalizado, porque é cansativo, é exaustivo. Tá? Eu prefiro ficar apegado, carregar os pesos das minhas escolhas, do que largar do que abrir mão de aspectos que eu não preciso nesse momento, abrir espaço para o que eu sinto, porque eu preciso manter aqui alguma espécie de status, de aparência, Agora, uma coisa interessante aqui. O jovem, a essência, aquela energia primária, aqui ela tem muito maiores chances de se conectar com a realidade da sua reflexão, da sua consciência, do que alguém que não está mais disposto a aprender porque acha que sabe tudo. Tá? Aqui é uma personalidade já formada, caracterizada no nível de eu já sou maduro, eu já aprendi muitas coisas, eu já tenho experiência que para mim é o suficiente, então eu não preciso aprender mais, não preciso ter grandes aprendizados. Então é uma pessoa que já está mais fechada para novos aprendizados. Tá? Então, se for para usar o lado da inocência, da imaturidade, da essência, que seja para se conectar
com esse lado da reflexão, da consciência, e então dar esse salto de consciência, que com toda certeza seria muito bem-vindo, tá? Até para entender melhor como é que funciona o campo das emoções. Alguém aqui está tentando se fechar, né, para o campo das emoções. Talvez porque se sinta ainda, como eu disse, tem alguma coisa emocionalmente ainda mal resolvida. E assim, quanto mais se nega de olhar para isso, mais cansativo fica, tá? Porque aí você não olha diretamente para aquilo que está incomodando, para aquilo que machuca, que pesa. Eu não olho para a estrutura do problema e defino qual é o ponto onde eu vou agir para tentar resolver, né? É alguém que se defende de uma forma a não querer olhar. Ó, os ventos da mudança. Com toda certeza, de alguma forma as coisas estão mudando. Se não estão mudando, está perto disso começar a acontecer. E, querendo ou não, aqui dentro desses ventos de mudança, mora também a evolução. Aquelas coisas que você pensa, que você tinha certeza que estavam no lugar, podem ser modificadas. E algumas coisas que você acha que estava perdido, que estava solto, que não tinha um lugar fixo, podem então ganhar aqui um posicionamento, uma posição, porque não depende unicamente, exclusivamente do controle, dos comandos humanos. Depende muito mais de nós a compreensão sobre o que está acontecendo, tá? Quando o universo, a espiritualidade decide mudar, decide lançar os ventos da mudança, só nos cabe a compreensão e, a partir do que aconteça, a evolução. Tá certo, Escorpião? Essa é a tua mensagem. Espero vocês a semana que vem, na próxima energia. Um beijo muito especial da Fenda. Deixa o teu like na nossa mensagem. Colabora com o nosso canal. Tem o Pix também na descrição. Independente do valor, você está apoiando o nosso trabalho. Tá certo? Um beijo. Até semana que vem.